dia, crianças de todas as idades do Colégio Santa Júlia. A Júlia é o nome de uma das minhas netas. Eu começo dizendo a vocês que a gente veio aqui contar a história de um contador de histórias, cuja vida é ele mesmo uma própria história. Porém, antes de começar, eu queria perguntar a vocês o que vocês acham do mês de agosto. Vocês gostam do mês de agosto? Gostam? Todo mundo diz que agosto é o mês do desgosto, que agosto é o mês das bruxas e que agosto é o mês das sobras. Mas agosto teve uma coisa maravilhosa. No dia 10 de agosto nasceu o mágico, o bruxo, o fantástico que ficou valendo, Jorge Leal Amado, que nasceu numa cidade do interior da Bahia, numa época em que nem os municípios do sul da Bahia estavam delimitados. Tanto que existe uma dúvida qual é o verdadeiro berço natal de Jorge Amado. O livro ele nasceu na fazenda Auricídia. Já outros disseram que foi na fazenda Ferradas, e hoje é o município de Tabuna. O certo é que o coronel João Amado, pai de Jorge, era sergipano e veio para a Bahia numa época em que o sul da Bahia era a terra de ninguém. O sujeito chegava, escolhia a terra que queria, tomava parte e daí criava a sua fazenda. E aí nasceram os grandes fazendeiros de cacau que mudaram radicalmente os costumes da nossa Bahia daquela época. Então hoje está se falando que Jorge Amado nasceu em Itabuna. Mas Jorge Amado não nasceu em Itabuna. Jorge Amado é cidadão do mundo. Hoje 55 países têm obras publicadas de Jorge Amado. O maior escritor brasileiro, na minha opinião, como Balena, ele só perde no exterior para Paulo Coelho. Ele é um dos mais vendidos escritores brasileiros, graças à sua obra magnífica. Jorge estudou aqui na Bahia, no Colégio Antônio Vieira. Depois ele foi fazer a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Nessa faculdade, ele começou a participar dos movimentos estudantis e aí engajou-se na luta contra as diferenças sociais, contra a pobreza, contra a ignorância e contra a discriminação dos negros, que naquela época era profunda. Então ele se bateu contra tudo isso. E dessa maneira, ele já começou uma carreira de ativista social, uma carreira que levou ele a ser um dos maiores escritores do Brasil. Ele foi do Partido Comunista, foi ele que fez um projeto pela liberdade religiosa para que todos os credos fossem aceitos no Brasil, apesar de ser um ateu e materialista. Mas ele lutou contra a discriminação religiosa no Brasil. E ele começou a escrever os seus primeiros livros, todos com essa conotação de política social. Por exemplo, Cacau, Suor, falava da vida triste, miserável, dos empregados da fazenda de cacau e do povo em geral, o povo pobre da Bahia. Jorge Amado era adorado pelos baianos das classes mais humildes. Primeiro por ser um totalmente despojado, um escritor famosíssimo sem bobagem, sem besteiras. Andava nas ruas do Pelourinho com suas camisas coloridas, falando com todas as pessoas. Seus maiores amigos eram os pescadores, como o Mestre Manuel, que virou um personagem dele, o Marmoço, ali na roupa do mercado. Ele se sentava, ele estava à vontade. Ele sempre dizia que ele estava sempre à vontade ao lado do povo. E não gostava de estar
naquelas reuniões fechadas, de classe, não sei o quê. De modo que ele captava muito bem a alma do povo brasileiro, inclusive nas suas histórias. E ele se dizia não um escritor, mas um contador de histórias. As histórias apareciam e ele contava. Eu tive o grande prazer de conhecer Jorge Amado, pessoalmente, ao vivo e a cores, na casa de um grande amigo comum nosso, que era o artista plástico baiano, Mirabeau Sampaio, que era amigo irmão de Jorge. Eles formavam um quadriumvirato, Jorge, Mirabeau, Caíme e Candé. Eram os maiores amigos dele. E aí, com essas amizades todas, ele fazia suas charadas, uns roubavam os tempos uns dos outros, chegava na casa do Rio Vermelho, apanhava o saco que Jorge Amado gostava, levava para casa de Canibé, Jorge Amado ia cobrar de Canibé pelo roubo do saco, de modo que destas histórias nasceram os dois personagens dos seus livros. Bom, vamos ver, por exemplo, Dom Flor e seus dois maridos, um dos maiores livros de Jorge Amado. Vocês sabiam que o Vadinho realmente existiu? O Vadinho não foi uma criação da cabeça de Jorge. O Vadinho era o Evaldo Guimarães, filho de um Venceslau Guimarães, que era contador de cacau, que hoje é nome do município. Era ele e Norma Guimarães se casou inclusive com Mirabeau. E era comadre de Jorge. Ela foi a madrinha de Paloma. Então, Jorge adorava ela, era um personagem fantástico, alegre, desbotada, irreverente, fantástica. E aí Jorge colocou sempre Norma nos livros dele. Norma, inclusive, aconselhava a Dona Flor no livro Dona Flor e seus dois maridos. Aconselhou a mãe daquele personagem que queria ser cantora a que deixasse a menina realmente seguir o caminho artístico, que naquela época cantoras e artistas eram muito mal consideradas na nossa sociedade, já estavam um pouquinho acima das prostitutas, né? Então as moças de família não queriam ser cantoras. Outro personagem de Jorge, fantástico também, que é o Quincas Berra d'Água, que aliás não é baiano. O Quincas é um militar cearense e gostava de tomar todas, era muito amigo da branquinha, e em cada canto ele andava saído pelos bares, mas era de reverência fantástica. E ele também, aqui na Bahia, o Jorge retratou nas lavinas do Pelourinho, mas o Quincas era uma grande família, uma família importantíssima aqui no Brasil, que o expulsou de casa por causa das aventuras dele, né? E aí ele virou o Quincas Berra d'Água. Mandou a família toda para Ponte que caiu, largou todo mundo lá e foi viver no meio do povo. Para mim é o mais fantástico personagem de Jorge. Inclusive eu escrevi já diversos artigos sobre esse livro e já fiz muita palestra sobre Quincas. Outro personagem magnífico é o Pedro Arcanjo. O Pedro Arcanjo é uma representação do Manuel Cirilo, que foi um grande personagem no Pelourinho que muito estudou a história da Bahia. Falava da nossa negritude, falava das nossas religiões vindas da África e estabilizou a Bahia, estabeleceu na Bahia a ponte cultural entre a mãe África e o povo brasileiro. Então, Pedro Arcanjo, ele cuidava por essas tradições, ele cultivava essas tradições. E no meu livro A Bahia de Outrora, que eu falo muito da Bahia do nosso tempo, do meu tempo, do tempo de Jorge, Jorge 30 anos mais velho do que eu, a gente nota tudo isso, como essas tradições, as origens da Acarajé, as origens da Bará, as origens das simpatias, as origens dos terreiros, a importância da cultura negra que torna a Bahia a cidade única no mundo. Você pode perceber o mundo inteiro, você não encontra uma cidade igual a Salvador. Porque as cidades do mundo são todas muito parecidas na sua essência.
viajando no mundo mágico, numa cidade que tem um cheiro, uma cor, uma cultura diferente e um povo mais maravilhoso do planeta. O povo da Bahia, ele próprio já é o personagem desenganado. Uma vez, nós que somos escritores, gostamos muito de ouvir o povo e temos que ouvir o povo, porque é o povo que sai toda aquela massa dos nossos livros. E uma vez, eu me lembrei muito de Jorge, porque ele estava no Hospital Público de Salvador, esperando um remédio de uma pessoa que precisava receber esse remédio. E tinha duas mulheres do povo sentadas conversando num banco, onde eu estava esperando. Lindo, gente. E aí uma perguntou para outra, olha se foi a história de Jorge. E aí, mulher, mas não estava aquele homem? Aí ela disse, mas o que, né? Como é que eu posso viver sem uma pessoa que me dê um sustento? Ela disse, que nada, tem uma peça, não vale nada, te bate, te chuta, mas a opinião não vai lá. Olha, sabe o que a gente tem que procurar? As mulheres como nós? É anjo da guarda, não é imposto não. Isso não é a história do Jorge? Então, e como essas, a gente ouve muitas por aí. Uma casa de rir, outra história, essa também que eu assisti, e vou ter uma crença minha, é a mesma história do Jorge. É a história de eu sou irreverente, mas eu sou um escritor irreverente, então não me faço isso. E a coisa nova estava olhando naquela época, eu podia naquela época da Guilherme, que eu adoro, infelizmente não posso mais. Então, eu estava sentada no lado de uma bem na frente, né? Aí estava um velhinho na minha frente, a cadeira na minha frente, e o velhinho ouviu, todo vestido de branco, mas mais velho, ele sentado lá no jornal. Aí entrou uma senhora na porta da frente, aí o senhor não era calageiro, né? Muito ampla, com as cadeiras enormes, né? E ela vinha assim, uma coisa na cabeça, parecendo um caçoar, uma coisa assim, cheia de coisa na cabeça. Aí ela foi, sentou do lado do velhinho lá. E foi colocar o meio da terra, e o velhinho foi espeteado, né? Aí o velhinho olhou bem feio pra ela olhou pro velhinho, o velhinho não disse nada. E ela atrás, presta atenção. Aí depois ela disse assim, a senhora não poderia, por favor, chegar mais pra lá, porque a senhora está imprimindo. A pessoa que chama isso, impressando aqui nesta cadeira, eu não consigo mais respirar. Não posso o senhor não veio com a sua volta, eu tenho que sentar. Ele disse, mas o que está me incomodando, minha senhora, é o tamanho da sua bunda. A senhora está aqui, neste momento, me impressando com a sua bunda. Ela ainda não botou a mão nesse cabelo e disse, e o que você quer que eu faça? Que eu não deixe a bunda de casa com o meu país? Então é por isso que eu digo, na Bahia tinha que ter inclusão como jovens, porque histórias como essa, basta você botar o pé, basta Itália e você já está vendo. Só está esperando o escritor. E outra coisa, histórias como essa, você podia livros todos, para que eu possa morrer de mim, porque eu via que nós precisamos. O Jorge, eu considero um homem feliz. Não existe uma pessoa nesse mundo mais feliz do que o Jorge. E eu vou dizer a vocês, meninos, por quê? Ele disse que nasceu em Pilicado. Uma família rica, de contadores de cacau, teve uma boa educação, e ele veio um talento que Deus lhe deu. Cada um de vocês também pode ser, basta ler e aprender e ouvir. Assim como tem muitos viajados que depois vão, através das suas aulas, de literatura, da leitura que vocês fazem, vocês vão vocês pessoas que um dia podem chegar lá. Você não pode chegar lá sem abrir um livro. Um livro é a porta desse universo mágico. Então leiam tudo que vocês puderem. E vocês vão abrir a cabeça de vocês. Tem já arrumaram esse olhinho maravilhoso que tem. E aquele aí também. A gente vê que tem vida nesses olhos, não é? Tem vida nesses olhos. Então, na militância política de Jorge conheceu o grande amor da vida
virou escritora Zélia Bacalho, né? Que hoje também escreve livros maravilhosos. De modo que Jorge teve um drama muito grande na vida dele. Um drama que marcou profundamente. A filha dele do primeiro casamento, Lilian, aos 16 anos se suicidou. E até hoje, nunca se sabe o porquê. Ou se soube, nunca contaram. Entendeu? De modo que aquilo marcou Jorge profundamente. Mas ele não se deixou levar pela tristeza, pela tragédia, e aí começou a ganhar corpo de vida na literatura. Porque tudo que ele tinha dentro de si transbordava nas suas histórias. Jorge pertenceu à Academia de Letras da Bahia, pertenceu à Academia de Letras do Brasil, quando era infância. Então a mim eu gostava de academias. As academias do lado de velho, no chá, que nada faz pela cultura do Brasil. Eu quero dizer mas ganhou o prêmio Jabuti, ganhou o prêmio Camões e ganhou vários prêmios no decorrer de todo esse Brasil até a sua morte. E era uma pessoa que estava sempre aberta aos jovens. Se a pessoa chegasse e quisesse ter uma conversinha com os jovens, ele estava ali pronto para essa conversa. Ele nunca se negou a participar de lugares onde o povo estivesse. Não foi contar causas importantes, como os fechamentos dos terrenos de Candomblé. Aliás, o Barobate chegou e uma vez ele falou: como é que você pode provar que chegou se você não acredita em Deus? Ele não, isso é outra coisa, isso é outra história. Porque é fácil conciliar as duas coisas, né? A todo mundo que veio entender o Senhor do Bonfim tem a lá religioso. Bom, os livros de Jorge é uma série muito grande que anos, não grava todos, então agora ele está aqui também com mais importante, como está acontecendo. Começou com o país do carnaval, que ele escreveu em 1930, e infelizmente até hoje o nosso país continua sendo um país pouco sério, um país do carnaval mesmo, ainda não mudamos isso, né? Cacau, depois desse suor, Jubiabá, que é fantástico, Marmoto, Capitão de Areia, que agora a sua neta, Cecília, transformou em filme, Capitão de Areia, o terceiro Tatual, onde ele fala da Bahia, o Cavaleiro da Esperança, onde ele conta a história do Luiz Carlos Prestes, Bahia de Todos os Santos, Tatiana, que é comum que está acontecendo. Gabriela, Grau e Candela. Agora, na obra de Jorge, aconteceram três fases diferentes. Os primeiros livros de Jorge foram todos financiados pelo Partido Comunista, e todos tinham um grande cunho social. Quando Jorge largou o partidão, porque estava desencantado com ele vai começar realmente a fazer os seus livros de sucesso para ser livre, perceber o que ele queria. Então não pode ter partido, nem religião, nem política, isso é para a gente do mundo. Né? Não pode ser gosto quanto for, como eu chamo, e que nunca quis ser. Então, ele escreveu então Gabriela, Cravo e Canela, um dos seus romances mais gostosos, mais maravilhosos, em que ele retrata personagens incríveis e retrata aquela época do Cacau e Deus. Aquilo tudo que está no livro, olha só, nós estamos referindo às novelas globais, nós estamos referindo aos livros. Realmente acontecia ali naquela sociedade. Depois dele, a morte de Quincas Braga, porque Quincas morreu 3 vezes, né? Você tem esse outro livro. Os velhos marinheiros é fantástico. Vasco Moscoso de Aragão, Capitão de Longo Curso. É fantástico esse livro. Foi um livro curto, que era quase um conto, mas que depois foi transformado num livro, de tão bom que é. Os pastores da noite, o mesmo personagem aqui bastante, né? Os velhos marinheiros, olha aqui, o compadre Valdir, Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Tereza Batista, cansada de guerra, Gata Malhada e Ana
lá, que eu vejo que vocês vão dramatizar aqui, Tieta do Agreste. Mas aí aconteceu uma outra fase na vida de Jorge. Foi uma fase de algumas dificuldades financeiras, e ele aí começou a escrever livros encomendados. E escritor não pode escrever livros encomendados. Você não pode chegar para mim e dizer, escreva a história de Dona Joaquina. Eu acho que isso faz falso, faz falso. Então aqueles livros são Guarda Cardão, Televisória do Rio, e também O Sumiço da Santa, já são livros mais práticos, que não estão à altura do grande gênio de Jorge Amado. Porque a Record viveu no pé dele, foi editora, é muito, né? Então ela queria escrever, se vai ter vontade ou não. E ele tinha um compromisso com a editora. A editora fez o autor, menos a minha faz isso. A editora fez o autor por 5 anos. E o cara tem que produzir coisa inteira. E eu, na minha opinião, Jorge Amado e outros escritores aí, acha que escrever é um ato solitário e é como fazer xixi, você tem que deixar fluir. Quando vem a inspiração, você vai. Até que você está sentado imaginando o que você vai escrever, vendo uma folha em branco, é roubada. É roubada, você não acha? Pois é. Então a gente vai ter vontade, então a vontade é escrever. Então o que vai sair daquela coisa que está dentro de você, que é fácil. O escritor fica maluco com aquilo que dentro dele, então tem que botar no papel. É impossível não botar. Eu não quero pensar os garotos aqui, nem vocês. Quando eu vou começar uma palestra fora da Bahia, eu digo vocês que eu vou falar pouco por causa da minha garganta. Aí as pessoas vão muito penalizadas. A senhora está com dor de garganta? Eu disse, não, é porque ela está numa fala. Se a gente ficar com essa questão muito chata, que ficar falando uma hora, aqui as pessoas não vão passar a garganta. E eu não quero que aconteça isso comigo. Então eu escrevi um artigo para o jornal de Jorge, que eu gostaria de não ver todo, não se assusta, eu não sou carneiro, eu gosto de coisa longa, né? Mas eu vou dar alguns tópicos aqui sobre ele. O título é Amado Jorge. Não foi por acaso que Jorge nasceu na Bahia. A Bahia mereceu Jorge, ou melhor, ambos se mereceram e se amaram profundamente. E se teve essa paixão aos 4 cantos do mundo. Fez sua terra conhecida, seus costumes e tradições desvendados e despertou no mundo a curiosidade sobre esta terra mística e encantadora que faz nascer homens assim. Jorge não se considerava um escritor, mas um contador de história. E assim, um dos maiores do mundo. Despojado, humano, afável, perambulava pela rua de Salvador, reconhecido e aclamado por todas as classes sociais. Eu acredito, pessoalmente, que os escritores, os poetas, os artistas não morrem. Ficam encantados. Quantas vezes você abrir um livro do escritor, ele está vivo, está lhe passando uma mensagem. Cabe a gente um dom de ouvir, né? Enquanto a cidade reverencia Jorge Amado, com os jovens dos atabaques, com a cadência do samba, com os trejeitos das moreiras festosas, com a salgada de cachaça servida no Pelourinho, onde novos filhos passeiam e pastoreiam à noite, e no cais, onde outros mestre Manuel, e o que resta dos saveiros, prepara uma muqueca de peixe bem apimentada pelas ruas e ladeiras da Bahia, pois com certeza sairiam para demorar prostitutas, mestres de saveiros, capitanialeiras, gigolôs, travestis, babás, filhas de santos, todo o povo da Bahia lhe pediria a Deus. É o que eu quero dizer sobre Jorge.